Oi pessoal, o barrado de hoje é esse modelo com uvas e as folhas aqui entre as uvas. É um barrado muito fácil, muito repetitivo, portanto eu vou mostrar como nós vamos iniciar aqui a carreirinha de base. Aqui ó, a base onde a gente trabalha as uvas. E como a gente faz a primeira carreira e passa para a segunda, porque as outras carreiras são trabalhadas da mesma forma e a cada carreira a gente diminui aqui uma uva até chegar aqui, ó, onde fica uma única uva. Depois eu vou mostrar como nós fazemos aqui as folhas e também como você pode fazer para sua folha ficar bem puxadinha, porque o ideal é que a sua uva ela fique assim, ó, e não que ela fique puxada para um lado ou para o outro, tá ok? Eu fiz aqui com Cleia e usei a agulha 1.25. E eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e também a seguir a gente aí nas redes sociais. Eu vou deixar o link na descrição, ok? Então vamos ao passo a passo. Vou iniciar fazendo um ponto baixo aqui na ponta do meu tecido, 3 correntes, um ponto baixo alongado na barra do meu tecido, três correntes, um ponto baixo alongado na barra do meu tecido, formando o meu segundo caseado. Então eu vou seguir trabalhando os meus caseados aqui até obter um total de 4 caseados. Dessa forma. Feitos 4 caseados, eu vou fazer 5 correntes. Viro o meu trabalho para o avesso. Aqui no meu primeiro ponto baixo do caseado, eu vou prender com um ponto baixo, 3 correntes, passo para o próximo ponto baixo e prendo com um ponto baixo, viro o meu trabalho para frente, subo 3 correntes e aqui dentro da argolinha de 5 correntes que eu fiz, eu faço 6 pontos altos separados por 3 correntes de espaço. Então, eu tô aqui no meu quarto ponto alto. Três correntes. O quinto ponto alto. 3 correntes. E o sexto ponto alto. Todos dentro da argolinha de 5 correntes que eu fiz anteriormente, formando aqui a base do meu cacho de uvas. Feito isso, eu faço 3 correntes, dou uma laçada, venho dentro do último caseado, faço um ponto alto, dou um espaço e aqui na barra do tecido eu faço um ponto baixo alongado, formando um caseado, porque aquele ponto alto que eu fiz passando aqui, ó, dentro desse caseado, tem um espacinho, tamanho de 3 correntes para um caseado. Então, aqui eu tenho a base do meu cacho de uvas, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacinhos. Em cada um desses espacinhos eu vou trabalhar aqui as minhas uvinhas. Agora eu vou fazer a carreirinha de espaço de separação entre uma base de cacho de uvas e a próxima, né? Para isso eu preciso fazer 7 caseados de distância. Da mesma forma, 3 correntes, um ponto baixo alongado. Então já tenho o meu primeiro.
Pronto. 7 caseados de distância entre aqui o último caseado que eu trabalhei aqui, a minha base do cacho de uvas, para poder iniciar o próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cinco correntes. Viro meu trabalho para o avesso. Prendo com um ponto baixo no próximo ponto de base. 3 correntes. Um ponto baixo no próximo ponto de base. Viro meu trabalho para frente. Subo 3 correntes. E aqui dentro da argolinha de 5 correntes, eu trabalho 6 pontos altos, separados por 3 correntes, cada ponto alto. Então, feito aqui todos os 6 pontos altos, eu faço 3 correntes, dou uma laçada, venho dentro do último caseado, faço um ponto alto, dou um espaço na barra do meu tecido, faço um ponto baixo alongado e finalizei aqui a minha segunda base do cacho de uvas. Então, aqui, entre o último caseado, onde eu trabalhei a base do cacho de uvas, para o primeiro, eu preciso de 5 caseados de distância. 1, 2, 3, 4, 5. Assim, ó. Então, como eu fiz aqui 7 caseados, depois que eu terminei aqui a minha base, eu fiz 7 caseados. Para poder iniciar aqui a argolinha, virar meu trabalho, caminhar com 3 correntes e começar aqui, ó, os 6 pontos altos com as 3 correntes de espaço. Por isso eu faço 7 caseados, porque depois eu vou precisar voltar 2. Então, eu preciso aqui, ó, de 5 caseados entre o último caseado onde eu trabalhei aqui a minha base e o primeiro onde eu vou trabalhar a minha base do próximo. Então, são 5 caseados de distância. Se não der 5 caseados aqui, eu vou ter problema na minha próxima carreira, onde eu fizer aqui as minhas folhas de separação. Por isso é necessário sempre parar e contar, para depois não ter que desmanchar o trabalho, porque não é fácil. A gente fazer o trabalho e depois ver que tá errado lá no início, não dá. Agora, como eu vou fazer apenas uma demonstração aqui com vocês, quando você chegar lá na última base do seu cacho de uvas, fazendo seu tecido, você precisa finalizar com 2 caseados. Assim como fica 2 caseados sobrando aqui no início, preciso de 2 caseados sobrando aqui no final. Feitos os 2 caseados, uma corrente para arrematar. Assim. Então, temos aqui a base de 2 cachos de uva. Bom, então agora eu vou trabalhar os meus cachos de uva. Pego meu fio, pego meu trabalho aqui pela frente. Dentro do meu primeiro espacinho aqui, ó, na primeira base de uvas, eu vou fazer 2 pontos baixos para prender o meu fio. Subo 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Dentro aqui desse mesmo espacinho, eu vou trabalhar mais 5 pontos altos e vou deixar todos na agulha. Então, aqui, ó, primeiro ponto alto não fecho, deixo na agulha.
O segundo ponto não fecho, deixo na agulha. O terceiro ponto deixo na agulha. O quarto ponto deixo na agulha. O quinto ponto deixo na agulha. Com todos os pontos aqui, na minha agulha eu dou uma laçada, passo por dentro de todas as outras. Uma corrente para fechar, 3 correntes de espaço. Dou uma laçada, passo por dentro aqui, ó, do meu próximo espacinho. Ainda tenho sobras aqui do meu fio inicial, então eu vou pegar, colocar aqui atrás para já ir fazendo o arremate dele, escondendo. Um ponto alto deixo na agulha. 2 pontos altos, aqui o segundo na agulha. 3 pontos altos na agulha. 4 pontos altos na agulha. 5 pontos altos na agulha. 6 pontos altos na agulha. Uma laçada, passo por dentro de todas as outras. Uma corrente para fechar, 3 correntes de espaço. Aqui eu trabalhei 5 pontos altos porque as 3 correntes que eu subi equivalem a um ponto alto. Então, são 6 pontos altos ao total. Vou seguir trabalhando dessa mesma forma em todos os espacinhos. Então, como são 7 espacinhos, eu terei aqui então 7 uvinhas. Aí, agora sim, tenho 6, uma só laçada, passo por dentro de todas as outras, uma corrente para fechar, 3 correntes de espaço. Agora eu vou seguir trabalhando dessa mesma forma nos demais espacinhos. Vou adiantar o meu trabalho porque a forma de trabalhar é a mesma e daqui a pouco eu volto pra gente dar início à nossa próxima camada, ok? Bom, então eu já trabalhei aqui as minhas 7 uvinhas. Viro o meu trabalho para o avesso. Dentro aqui do meu próximo espacinho, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntes e vou trabalhar aqui o meu ponto pipoca com 6 pontos altos fechados juntos, como eu fiz na carreirinha anterior. Uma corrente para fechar, 3 correntes de espaço. Dou uma laçada, passo aqui para o próximo intervalinho de correntes que eu fiz entre um ponto pipoca e outro, e faço outro ponto pipoca. Uma corrente para fechar e 3 correntes de espaço. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma por todos os intervalinhos de correntes. Então, aqui eu vou diminuir a cada carreira um ponto pipoca, porque aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos. Na próxima carreirinha, eu terei 5 espacinhos e assim vou diminuindo um espacinho a cada carreira que eu fizer, até chegar lá no último espacinho. Então, eu vou adiantar o meu trabalho, vou terminar aqui essa uva, esse cachinho de uva, e vou fazer o meu próximo cachinho de uvas, e aí eu vou voltar
mostrando como a gente faz as folhas que ficam entre os cachos de uva, ok? Bom, então eu voltei sem finalizar aqui o meu primeiro cacho de uvas para tirar qualquer dúvida. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui ficou 6 uvas na minha segunda carreira. Na carreira anterior eu fiquei com 7 uvas. Então na próxima carreira eu terei 1, 2, 3, 4, 5 uvas. Então a cada carreirinha eu vou diminuindo uma uva por carreira até chegar lá onde eu vou ficar apenas com uma uvinha. Bom, então eu finalizei aqui o meu segundo cacho de uva. Vou fazer aqui a última corrente para fechar. Vou fazer 2 correntes de espaço. Vou fazer 2 correntes para arrematar. E aqui, ó. O que sobrar aqui do fio do arremate, eu vou esconder passando aqui, ó, dentro dos pontos. Assim. E aqui eu corto o excesso. Pronto. Então, fico tendo aqui, ó, 2 cachos de uva. Agora eu vou trabalhar Agora eu vou fazer as folhas que ficam entre os cachos. Por isso que eu precisava de 5 caseados de distância entre os meus cachos. Eu viro o meu trabalho aqui para o avesso. Aqui eu vou vir no terceiro caseado, que é o caseado do meio. Então, fica 2 caseados para um lado e 2 caseados para o outro. Passo aqui a minha agulha no ponto baixo do caseado. Pego o meu fio verde. Prendo aqui com um ponto baixo. Faço 5 correntes. Passo aqui para o próximo ponto baixo do caseado. Faço um ponto baixo. 3 correntes. Pego aqui o meu cacho de uva, que tá à minha esquerda. Venho aqui, olha só, passo dentro do primeiro espacinho aqui na parte superior. Então, eu tenho aqui o meu primeiro cacho, a minha primeira uvinha. Posso passar aqui dentro da uvinha ou vir aqui, ó, na parte superior. Eu prefiro vir aqui na parte superior. Vou fazer um ponto baixo. Viro o meu trabalho pra frente. Dou uma laçada. Aqui dentro desse espacinho aqui do intervalinho de correntes, eu faço 3 pontos altos. Três correntes de espaço e 3 pontos altos. Venho aqui na minha próxima, na minha outra uva, aqui, ó, pego aqui a minha primeira uvinha e vou prender com um ponto baixo. Ficando assim, ó. Subo 3 correntes. Venho aqui na minha segunda carreirinha de uvas, prendo com um ponto baixo. Viro o meu trabalho. Salto esse primeiro ponto de base, porque as 3 correntes que eu subi já equivalem a um ponto alto. Então, eu passo aqui para o segundo ponto de base, vou trabalhar um ponto alto. E no ponto seguinte também, trabalho um ponto alto. Dentro do intervalo de correntes do leque, eu vou trabalhar 2 pontos altos.
2 correntes. No lequinho anterior eu trabalhei 3, agora eu vou trabalhar apenas 2, para evitar do meu lequinho ficar muito aberto. E trabalho 2 pontos altos aqui no intervalo de correntes do lequinho. Agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu tenho 3 pontos altos aqui no lequinho. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto. Pego aqui a minha primeira uvinha aqui da segunda camada, da segunda carreirinha, prendo com um ponto baixo. Subo 3 correntes, pego aqui a primeira uva da minha terceira carreira, prendo com um ponto baixo. Sempre prendendo aqui, ó, na parte superior, entre uma carreirinha e outra. Viro o meu trabalho e faço como eu fiz na carreira anterior. Salto aqui o primeiro ponto de base e a partir do segundo eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto. Chegando no intervalo de corrente, eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E agora eu vou caminhando aqui no restante dos pontos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E prendo com um ponto baixo aqui na parte superior da minha uva. Então, eu sigo trabalhando dessa forma por todas as carreiras. Então, esses pontos altos aqui, esses pontos de aumento que eu faço aqui, ó, com o lequinho, dentro do lequinho, é que vão abrindo as minhas folhas, para minha uva ficar sempre assim, ó, centralizada, para ela não ficar puxada para um lado, porque senão vai ficar assim. E na hora que for fazer as outras folhas, não vai ter como. Então, tem que ir observando de acordo com o seu ponto, se vai ficar muito aberto para fora, assim, ó, porque senão vai ficar depois embabado o seu pano, o seu bico não vai ficar legal, ou se vai ficar muito puxado. Então, você vai trabalhando dessa mesma forma. Eu vou trabalhar também as outras carreiras, e daqui a pouco eu volto mostrando como você vai fazer para diminuir caso o seu ponto fique muito aberto, tá bom? Então, eu vou dar uma adiantada e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então, eu vou fazer aqui a minha última carreira. Como não tem aqui um espacinho para eu prender a terceira corrente, eu vou prender aqui, ó, passando nos pontos da minha última uva, vou fazer um ponto baixo. Viro o meu trabalho para frente. E aqui eu já percebo que a minha uva, olha só, ela ficou um pouquinho puxada aqui pro meu lado. Isso pode ser por causa da tensão do ponto, porque eu segui o gráfico direitinho. Mas como ela tá um pouquinho puxada, na hora que eu fizer a outra folha, vai puxar um pouco pra cá, então vai ficar bem espichadinha. Agora, se ela tivesse muito puxada, ou se aqui tivesse embolado ou puxadinho demais, aí eu ia ter que fazer alguma modificação. Então, nesse caso aqui, eu não vejo necessidade de fazer modificação no gráfico. Mas para quem tiver com esse problema, eu vou mostrar como vai fazer. O primeiro ponto de base, a gente salta por causa da terceira corrente. Se o seu tiver muito puxado, você pode trabalhar um ponto alto aqui, ó. Para quem tiver muito puxado, vai trabalhar aqui um ponto de aumento, né?
e vai caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E quando chegar aqui no intervalo de correntes, ao invés de fazer 2 pontos altos, faz 3 ou 4 aqui dentro, ó. Que a gente faz 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos em todas as carreiras. Aqui, se tiver muito puxado, se achar que precisa, faz 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, ou 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos, aqui, ó, no intervalo, porque aí vai abrir. E a sua uva, ela não vai ficar muito puxada. Mas para quem ficou com o trabalho muito aberto, que é o contrário, né? Vai fazer o quê? Não vai trabalhar no primeiro ponto de base, como nós não trabalhamos nas carreiras anteriores. Vai trabalhar um ponto alto. Aqui, ó, um ponto alto. No próximo ponto, vai trabalhar um ponto alto, não fecha, deixa na agulha. No próximo ponto, trabalha um ponto alto, não fecha, deixa na agulha. Peraí que parece que o meu ficou a mais. Um ponto alto aqui, ó. Não fecha, deixa na agulha. Passa pro próximo ponto, trabalha um ponto alto, não fecha, deixa na agulha. Com os 2 pontos na agulha, uma laçada, que aí você vai estar ajudando a fechar, diminuir aqui o número de pontos na sua carreira. Aí quem vai decidir quantos pontos precisam ser diminuídos vai ser você, porque é você que vai estar vendo aí se o seu trabalho está muito aberto. No caso aí, para quem tá com trabalho, ficar com o trabalho muito aberto, vai precisar diminuir aqui na última carreira. Para quem ficar com o trabalho muito fechado, vai precisar aumentar, porque isso vai do ponto, do material que você vai estar utilizando para fazer também. Então, aqui eu vou terminar de fazer sem diminuir, sem aumentar, seguindo aqui o gráfico. Vou fazer aqui a última carreira e daqui a pouco eu volto pra gente fazer a carreirinha que fica aqui, a folha que fica na ponta, para iniciar e terminar o bico com folhas nas pontas, ok? Bom, pessoal, então, já finalizei aqui a minha carreira. Não fiz alterações na última carreira aqui da minha folha. Continuei seguindo o gráfico e finalizei com um ponto baixo, passando aqui na parte superior da minha última uva. Fiz uma corrente para arrematar. Bom, ficou um pouquinho puxado, mas eu não fiz alterações porque se eu fizesse aqui uma outra folha da mesma forma aqui desse lado, a outra folha também ia puxar um pouco e por isso ia ficar bem retinha aqui, ó, o meu cacho de uvas. Uma outra dica é quem achar que 7 carreiras aqui da uva vai ficar muito grande o bico, quiser fazer um bico menor, é só diminuir aqui, ó, a quantidade de pontos altos para fazer os espacinhos. Então, o ideal é que faça com 5 uvas, porque precisamos de um número ímpar para ter sempre aqui a parte de cima, ó. Sempre uma parte no meio para ficar 2 de um lado, 2 de outro. Então, se 7 for muito, faço com 5. Para isso, nós precisamos fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos. Então, serão 1, 2, 3, 4 pontos altos. Não esquecendo que o último ponto alto, aqui é o 5º ponto alto, será feito dentro do caseado, tá bom? Então, fica aí a dica para quem quiser diminuir a quantidade de carreiras aqui da uva. Bom, feita a nossa folha, que fica entre os cachos de uva, agora nós vamos fazer a folha que fica aqui, ó, na parte superior, né? Na ponta do nosso bico. Faço um ponto baixo para prender, 5 correntes, um ponto baixo no próximo ponto baixo do caseado, 3 correntes, pego aqui o meu primeiro cacho, a minha primeira uva do primeiro cacho, prendo com um ponto baixo, viro o trabalho e aqui dentro eu trabalho 3 pontos altos,
2 correntes e 3 pontos altos. O legal é já esconder. Coloquei aqui os fios, olha, eu não fiz, mas coloquei aqui os fios atrás para esconder passando dentro dos pontos, porque aí você já faz o arremate aqui, ó, o acabamento dos seus fios. Então aqui, ó, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Subimos 3 correntes, viro o trabalho, faço 2 pontos altos, um ponto alto em cada ponto de base. Dentro do intervalo de correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Agora, caminhamos aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E prendo com um ponto baixo aqui, ó, na parte superior da uva. Subo com 3 correntes, prendo com um ponto baixo na próxima carreirinha, viro o trabalho e sigo trabalhando como fiz aqui as outras folhas. Só que dessa vez, como não tem aqui um cacho de uvas para eu prender, é só subir 3 correntes em cada viradinha. Então eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente finalizar. Bom, então eu terminei aqui a minha folha. Então você lembra que antes essa uvinha ela estava puxada, assim como essa também, esse cachinho aqui. E como eu fiz a folha, olha só, já ficou mais centralizada, não fica puxando nem para um lado nem para o outro. Então é só seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira. No caso, como eu fiz aqui, foi apenas uma demonstração com vocês. Eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu respondo assim que possível. Então, te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!